Vamos olhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio X, Rogai por nós. São Bento, Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Monsieur Lefebvre dizia aos seminaristas: vocês estão vivendo uma página da história. E, de fato, esse final do... Allez dehors et dites à la senhora que chama Mayane que ce sera pour demain, qu'elle peut partir. Então, eu vivi também um pouquinho dessas páginas da história. Continua a história, mas ali foi um momento crítico, no qual as coisas ou iam para um lado ou iam para o outro. Ou a Roma, os modernistas, conseguiam esmagar a tradição na pessoa de Monsieur Lefebvre, e era o único bispo que havia defendendo a tradição na Europa, e que estava mais inteirado dos acontecimentos, ou então não, ou então Monsieur Lefebvre conseguia dar prosseguimento à sua obra, que não é uma obra sua, é uma obra da Igreja, uma obra de sobrevivência da Santa Igreja. Então nós paramos, na vez passada, quando eu estava lá no 1984 e 85, o ano escolar europeu começa em setembro. Começa, nesse caso aí, era 84, e se estende até o final de junho de 85. Né? Então, cada ano é assim, diferentemente do nosso, porque as férias grandes deles lá é julho, agosto, setembro. Julho, agosto, setembro, mais ou menos isso. Então, eu estava lá, e aí eu criei coragem e fui bater na porta dele. Acho que eu já contei, eu levei primeiro um trabalhozinho sobre a liberdade religiosa. Ele falou, bom, parabéns por ter se ocupado disso, mas me indicou alguns pontos que estavam um pouquinho fraco. Acho que eu dizia que o documento conciliar, pelo que eu me lembro, assim, ele não está errado no que ele afirma, ele está errado no que ele não diz, uma coisa assim, ele olhou assim. Não é isso não. Ele é pior que você está pensando. Corrige isso aí. Aí, depois, então, voltei para conversar também. E são essas notas que eu tomava depois de ter conversado com ele. Ia para a cela, ir lá para o quarto de seminaristas. Então, eu anotava o que tinha me dito. Então, na última vez, a gente viu essas três possibilidades de quem faz um acordo. Esses acordos é vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Parece uma coisa assim, não fez, não fez. Não, vida ou morte. Se você faz um acordo com os modernistas e que você fica numa situação de desvantagem, você será morto. Será destruído. E foi o que aconteceu com inúmeras comunidades que eu conheci. Inúmeras não, mas comunidades que eu conheci. Por exemplo, o superior, o abade da abadia beneditina de Fungombo. Ele passou lá no nosso mosteiro. Ele tinha primeiro o padre ordenado na fraternidade, padre, esquecendo o nome dele agora. Ele foi ordenado nessa abadia beneditina de Fungombo. Então, Dom Juan era o superior, e ele, por pressão do núncio, acabou aceitando de rezar a missa nova. Porque o acordo sempre termina em aceitar Vaticano II e as reformas de Vaticano II. Então, o que aconteceu? Ele fez o acordo, Fungombo começou a rezar a missa nova, a abadia de Randol, que dependia de Fungombo, quando anunciaram no capítulo que eles estavam passando para a missa nova, monges de idade, claro, os monges são todos maduros em geral,
Então, monges que choraram no capítulo mesmo. De desespero, de como é que eu vou fazer agora? Ou eu deixo a abadia, ou então o que eu faço? Vou rezar a missa nova? Então a gente vê que é não só dramático emocionalmente, mas muito mais para a fé católica. Então, Fungombo, depois teve Dom Agostinho, que também era beneditino. Os beneditinos que pregavam os exercícios de Santo Inácio. Ele fez acordo com Roma também, aceitou o concílio. Eles ficam hoje em Flavigny. Flavigny tem o ano de filosofia da fraternidade e 50 metros mais longe, ou 100 metros, não, um pouquinho mais, 100 metros, 150 metros, mais ou menos, está a abadia desse Dom Agostinho. Fizeram acordo, ficaram na mão de Roma. Eles rezam certamente a missa nova, mas eu não posso dizer todos os detalhes. Eu sei que eles perderam, se puseram nas mãos modernistas. Depois teve os redentoristas, foi mais tarde, mas foi também eles que fizeram um acordo, porque o Ratzinger os pressionou, eles cederam, isso já no tempo de Monsorfelé. Uns dizem que Monsorfelé tem um pouco de culpa, me disseram os dominicanos, e eles então não aguentaram a pressão, não se sentiram muito apoiados pela fraternidade ou coisa assim, segundo o que me disse o Père Saint-Marie. Então eles fizeram um acordo. Os outros redentoristas, quando eles chegaram, passaram para o lado dos modernistas, falaram: vocês defenderam Monson Lefebvre, vocês foram ordenados por Monson Lefebvre, então isso aí nos desagrada muito. Vocês não podem usar o nome de redentoristas. Eles vieram mudar o nome da congregação em Filhos do Redentor. Então, eles que se referiam a Santo Afonso Ligório, esse laço com Santo Afonso Ligório, continua, mas fica muito chato, né? Que nem você não pode me chamar de beneditino, vai ter que chamar monge do Altos Michéis, nova congregação, Altos Michéis. Aí você fica assim, triste, né? O que mais? Tem o padre Vladimir, mas esse acho que sempre foi um pouco do lado de lá. Tem, quem mais? O Barrou, que foi um desastre. As irmãs que estavam ligadas ao Barrou seguiram. Tem a Fraternidade São Vicente Ferrer. Tem outros também, não estou lembrando. Tem Campos, né? Tem São Pedro, que já nasceu fazendo um acordo. Esses acordos são tão assim miseráveis que a Fraternidade de São Pedro, ela nasceu quando o Monson Lefebvre fez as sagrações. Então, o pessoal de São Pedro recusou as sagrações, fez uma congregação aprovada por Roma. E lá estava dito assim: será dita a missa, unicamente a missa de São Pio V. Passaram alguns anos, alguns padres disseram ao superior: nós queremos rezar. Então, entraram na São Pedro, só reza a missa de São Pio V, tudo bem. Só que o chefe da São Pedro é Roma. Apareceram os padres, 4 ou 5, falaram: nós queremos rezar a missa nova. Eu falei: não, tu não pode, está na Constituição, você não pode. Ah, é? Falaram com Roma. Nosso superior está impedindo a gente de rezar a missa que o Papa reza, ou coisa assim, não sei qual foi a frase. Imediatamente veio a ordem de Roma: você tem que deixar. E tiraram o besígue de superior. Então, fazer acordo com os modernistas é fazer acordo com você se pôr na mão dos inimigos. E claro que eles vão te destruir na medida que eles puderem. Então, Monson Lefebvre dizia 3 possibilidades. Ou você faz e vê que está ruim e volta. Não vi nenhuma comunidade fazer isso. Todos que fizeram, nenhum deles voltou atrás. Ou então, você acaba se deixando contaminar, é o que a gente viu em toda parte. Ou o terceiro, ou você faz o acordo, mas resiste o tempo todo às influências deles. Nunca vi. Talvez um pouquinho, como se chama, o bom pastor. Não sei bem o que o bom pastor anda pregando por aí.
mas de qualquer maneira é como uma situação sem futuro. Bom, então ele me falou disso. Ele dizia, nossa posição, que é essa que nós temos aqui, ela é, como ela é agora, nos permite de permanecer unidos na fé. Todos aqueles que quiseram fazer compromisso com eles, desviaram. Eu não penso que seja necessário nos submeter a eles, os romanos. Eu desconfio enormemente. Eu passo minhas noites a pensar nisso. Mas a questão dos acordos fazia o Monsieur Lefebvre pensar todas as noites, por assim dizer, né? Não é uma questão menor. O Monsieur Lefebvre vai tentar fazer acordo, haverá uma reação grande e ele vai, como se nada tivesse acontecido. Atualmente ele tem um posto muito importante na fraternidade e ele não se dá conta que ele estava indo contra o Monsieur Lefebvre. Talvez se desse conta, ou talvez ele pensasse que ele ia fazer melhor que o Monsieur Lefebvre. Não sei. Não sei o que passou pela cabeça dele. Não somos nós que devemos assinar, seja o que for. São antes eles que devem assinar. Depois ele diz, eu lhe felicito pela trabalhar a questão do liberalismo. Ao mesmo tempo ele me corrigiu. Ele era bem assim, afável. Dizia, muito bem, mas corrija aquilo ali, por favor. Mas muito bem. Eles querem que a gente dê a nossa submissão, mas eles não dão a doutrina, que é a doutrina verdadeira, né? Vimos a última vez que ele falava da política, de Salazar, então vamos continuar. Fala do Monsieur Savantin. E Savantin, a esposa dele era um pouquinho mais firme que ele. Ele era um pouco idealista, assim, grandão, assim, vinha. Aí toda hora pedia, o Monsieur tinha uma paciência de Jó, porque eu não vi tudo que aconteceu, mas assim, pelo que a gente percebia, quando vinha o Monsieur Savantin, ele descia lá e ficava escutando o Monsieur Savantin, repetir coisa completa e devia ficar lá assim, estou diminuindo o meu purgatório, isso é certo. Savantin ia dizendo, não, mas a missa nova, ela não é herética. Se não é herética, ela é ortodoxa. Se ela é ortodoxa, por que a gente não reza ela? Só devia fazer isso, porque o Ratzinger, ele ia a Roma, ele é um homem assim muito influente, ou menos conhecia muita gente. Então ele via dar lições ao Monsieur Lefebvre, o senhor escutava humildemente. Isso tem na vida, faz parte da função episcopal. Se ela não é inválida, ela é então lícita. Se ela não é inválida, então ela é lícita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela pode ser válida e ilícita. A missa dos ortodoxos, lá na Rússia, né? Ou mesmo aqui no Brasil, a missa deles é válida. A igreja admite as ordenações, a validade das ordenações dos ortodoxos. Então, ela é válida, mas ela não é lícita. Você não pode ir. Se você estiver em Moscou num domingo e pensar assim, não, eu vou na missa ali porque ela é válida. Você não pode, é um pecado mortal. Não pode ir na missa dos cismáticos. Então, o Monsieur Savantin, que é um argumento que certamente deve existir entre muita gente aí. O padre Paulo Ricardo, outros devem ter ou esses argumentos ou parecidos com esses. Eu acho que Paulo Ricardo nem diz que ela conduz a heresia, né? Não diz isso. Os maçons deram uma medalha da liberdade religiosa, ou fizeram uma medalha. O Monsieur Lefebvre era muito assim atento ao que está acontecendo.
Então, se os maçons cunhavam uma medalha da liberdade religiosa, ele ficava sabendo. Ele era um bispo muito atilado, que realmente um bispo vigilante. O bispo, um dos nomes que os bispos têm é vigilante. Ele era muito vigilante. Então, esses maçons de Nova York, Monsieur Lefebvre pensava que deviam ser os mesmos que haviam contactado o cardeal Bea antes do concílio, para pedir ao cardeal Bea a liberdade religiosa, que eram maçons da B'nai B'rith, que é uma das seitas mais assim, ao menos uma das mais fortes. Ela é maçônica e só para judeus. Ele dizia, o Papa, os bispos, estão querendo propagar a missa de São Pio V a fim de aproximar dos fiéis da tradição e pô-los no amálgama. O que era isso? Houve antes como se chama isso, o indulto de Bento XVI, houve um indulto de João Paulo II. Esse indulto tem uma coisa engraçada e outra coisa muito perigosa. Engraçada foi a reflexão de um escritor francês, porque esse indulto dizia assim, esse indulto, então, permissão de rezar a missa antiga, né? Missa de sempre. Esse indulto é para aqueles que não põem em dúvida a retidão doutrinal da missa nova. Esse indulto, para a missa antiga, é quem não critica a nova. Né? Aí esse escritor diz assim, esse indulto é feito unicamente para aqueles que não têm nenhuma razão de querer utilizá-lo. Se a nova é boa, não tem muito problema. Bom, aí o que aconteceu? Os bispos franceses, na França, né, eles abriam lugares onde tinha missa antiga, pertinho da missa tradicional. Tinha um priorado da fraternidade aqui. Bom, eles iam na mesma rua, abria uma missa aqui. Resultado, os fiéis que estão um pouquinho assim, diziam, não, eu vou lá, porque lá é missa São Pio V e não tem nenhum problema com Roma, está tudo direitinho. Então, uma tentativa de empurrar de cá para cá. É uma luta isso aqui. Não é só uma questão que já passou, não. É uma luta cotidiana e eles estão sempre querendo pegar os fiéis para levar para eles. Fala nisso, eu acho que a gente devia repensar esse negócio do futebol. Não sei se os que jogam mais futebol estão aqui, mas talvez as esposas dos que jogam estão aqui. Não acho bom, não. Não acho bom, não, porque do futebol aqui passa para o futebol em Niterói. Do futebol em Niterói passa para o futebol em não sei aonde, em Econa. Eu não acho um pouco perigoso. Para aqueles que estão bem centrados, eu não tem mal nenhum. Mas as crianças vão também. É um belo dia, tem muita gente que era daqui e passou para lá. Muita gente, um certo número de pessoas que eram daqui passaram para lá. Através da amizade, de um cafezinho, de um futebol, de um passeio, e aí vão passando. Então, lembrar, não é só os bispos que puxam, não. Aqui também se puxa. Então, puxa, fiquem espertos. Senão, não é um pecado mortal ir lá, não. Mas tem que ficar muito esperto. Sobretudo seus filhos. Deixa eu dar uns exemplos aqui. Não vou dar exemplo, não. Tem exemplo, mas melhor não dar. O padre Pivin, diz Monsieur Lefebvre, já dá a comunhão na mão. Eu acho que eu conheci o padre Pivin, mas de nome todo mundo conhece. Eu não sei bem a linha dele exatamente, mas era um padre formado em Econa e que, pelo contato com Roma, já estava dando a comunhão na mão. E formado em Econa, super bem formado, boa teologia, São Tomás, e estava dando a comunhão na mão. Aqui tem uma conferência que ele deu, mas que eu vou pular.
No novo direito canônico, a gente encontra coisas inadmissíveis, como o fato de dar comunhão aos protestantes, se eles pedirem. Uma nova definição da Igreja como povo de Deus. O Código Antigo começa o Código Antigo, vem o Papa, vem considerações gerais, depois a hierarquia, o Papa, os bispos. Na nossa, agora, entrou a introdução aqui, tal, primeiro parágrafo, assim, capítulo importante, o povo de Deus. Há uma tendência a ver a Igreja como o povo de Deus e não como uma hierarquia. As coisas não são muito claras, mas a tendência é essa. E depois a mudança dos fins do casamento. Os fins do casamento são, primeiramente, os filhos, depois o apoio mútuo. No Vaticano II, eles não disseram explicitamente que havia mudado. Eles começaram a botar na redação, né, na frase, o apoio mútuo e depois os filhos. Eles são são maliciosos, extremamente maliciosos, não só em questão de acordo, mas em tudo. Aqui uma conferência, são notas de uma conferência, mas aqui numa conversa no Café dos Professores. O Café dos Professores era no sábado, depois do almoço, a gente ia para uma sala lá, só para os professores, os alunos não tinham direito, e lá eles tomavam licor, um licor e outras coisas parecidas, que alegra o coração do homem. Então, aí, às vezes o Monsieur Lefebvre, quando ele estava, ele vinha. Aí ele está falando de Kirali. Kirali era um escritor que escrevia em itinéraire e tinha ido ao Nicarágua para dar ajuda. Então, o Monsieur Lefebvre fazia o seguinte, tem um comentário. Se é para levar armas, sim, muito bem. Alimento, ele achava, quem vai ficar com esse alimento? Bom, só para dizer, ele não desenvolveu muito, mas ele era muito prático. Isso aqui é o quê? Ganhar dos comunistas? Não é alimento, não, é arma. Pega a arma e leva lá. Guerra é guerra, não adianta nada ficar aí sonhando. Uma conversa na mesa, no dia 25 de maio, na vigília de Pentecostes. Eles querem misturar, né, fazer um amálgama da nova missa com a missa antiga. Eis porque no Canadá os nantistas seguiam na Bédenante e os da Unavot, que era o senhor Savantin, era presidente da Unavot, eles estão juntos. Não conheço todos os aspectos, mas vou seguir. Schiller, Stickler e Gagnon são os únicos que podem fazer alguma coisa no sínodo. Tiandun também. Ele é bastante agressivo quando ele é apoiado. Ele conhece bem as pessoas. Dizia, Tiandun é capaz de lutar, mas antes tem que alguém empurrar ele, senão ele vai ficar sentado lá, não vai fazer nada. No escritório de Monsieur Lefebvre, em Écône. Nós retomamos algumas coisas antigas na nossa liturgia. É bem interessante. O segundo confiteor, que tem um confiteor no início da missa e tem outro antes da comunhão. Uns até hoje dizem, mas vocês, não é isso que está no Missal 62. Então, os que são assim, que começam da liturgia, mas por que vocês botam dois se lá tem um só? A resposta está aqui, é interessante. Nós retomamos, então,
o Confiteor e o Evangelho no final da missa. Não sabia disso, não. Missa 62 não tem Evangelho final? Dá uma olhadinha depois. E as orações no final da missa, aquela que a gente reza ajoelhados ali no degrau, né? Nós retomamos porque os fiéis queriam. Olha que argumento. Mas o argumento vai continuar. Na maior parte das nossas capelas, os fiéis tinham guardado isto. Ora, se eles guardaram, continuar a guardar é um costume. Ora, um costume que não é mau, a gente pode ser guardado. É um princípio de direito. Você tem uma lei que diz uma coisa, mas você tem um costume que não é ruim, que foi tolerado durante muito tempo, um certo tempo. Então, a lei permite que você guarde o costume. Então, ele falou, os fiéis tinham 2 confiteor, ele rezava as orações no final da missa. Então, a gente não deixa muito purista. Porque quando a gente é muito purista, a gente não se dá conta da razão de certas coisas e a gente pode, às vezes, cortar uma coisa boa, que é boa. Então, tem bem saber o porquê das coisas. Se a gente continua, não é uma coisa ruim. A gente pode guardá-la. Não é mal em fazer isso. Nós impomos isto a nossos padres, a todos os nossos padres, porque é necessário ter uma unidade na congregação, unidade na oração. Alguns criaram dificuldades, como o padre Chassanha, para o segundo confiteor, e o padre Michel, para o segundo confiteor também, ao que me parece. Então, ele é interessante, mas olha, tudo que ele fazia, ele tinha uma razão. Ele explicava a razão. Nos mosteiros é mais fácil, ele fala dos mosteiros. Alguns querem... aqui na fraternidade, a gente fica sabendo de uma coisa, a gente vê que já faz um tempão que eles estão fazendo, nossos padres, né? Os dele, né? Não é fácil governar. Alguns querem voltar a São Pio X. Não é que essa liturgia de São Pio X seja ruim, está falando com humor, mas é necessário pôr um limite nas mudanças. Eis porque eu digo a eles que é Econa, que é a regra. Ela é a casa-mãe. A gente faz como se faz em Econa. Dom Gerard tinha feito uma mudança que era assim, tudo que o coro cantava, o padre não dizia no altar. Então, eles cantam Santos, então não diz. Eles cantam Agnus Dei, então não diz. Outra coisa assim. Para o ofertório, diz Monsieur Lefebvre, é normal que o padre faça a oração. Porque a antífona do ofertório, né, é cantada. Dom Gerard, eu fico incomodado com isso. E por isso ele não estava querendo ir pregar o retiro lá no nosso mosteiro. Ele dizia, eu temo que minhas palavras não saiam da minha boca. É uma situação que me incomoda. 2 vezes eu fiz uma carta. Eu escrevi uma carta. 2 vezes eu pus na cesta de papéis. Acho que era para Dom Gerard, sobre esse assunto. Eu escrevi a Roma dando nossas condições. Veremos que eles vão responder. Me espantaria que eles aceitam. É necessário rezar. A liberdade religiosa é contrária à fé. É uma heresia. Se no sínodo eles reafirmam que eles terão todos os sinais da pertinácia. Eu digo para ele, Monsenhor, eu rezo pelo Senhor todos os dias na missa.
É por Roma que é necessário de rezar. Interessante, né? Eu não achava ruim de rezar para ele, mas é por Roma que a gente deve rezar. Se isso viesse a se realizar, eu conheço alguns que seriam ficariam com pena, já não sei mais qual era o assunto, mas é em torno da crise, né? Eu primeiro, de novo, com um sorriso, mas não é uma questão de apego pessoal, é o interesse da igreja que é necessário procurar. Bonito, né? Na mesa, no dia de Santo Antônio de Pádua, uma lei sem coação é absurdo, porque os liberais querem isso, uma lei sem coação. Ele diz, uma lei sem coação é absurdo. Mesmo no céu tem coação. E a coação da atração de Deus, que Deus exerce sobre os bem-aventurados. Eles reconhecem, os modernistas, reconhecem que é novo, uma novidade isso aí. Verdade sem coação é absurdo. Toda regra religiosa, né, toda casa bem ordenada tem uma coação sobre as crianças, ou sobre os monges, ou sobre uma vida sem coação. Ele diz, mesmo no céu tem coação. Porque Deus atrai, Deus sendo a verdade e o bem, ninguém sai da linha ali. Não é porque vai apanhar, mas é porque não tem como. Eles se dão a Deus completamente. Aquilo era por causa de um padre que pegava muitas coisas assim, que ele encontrava nas igrejas, progressistas, ele acabava pegando, e aí ele pegou coisa demais. E, por um lado, a gente pode, por exemplo, encontra uma pedra d'ara jogada no chão, desprezada, tudo isso, você pode pegar, né, num entulho, né, no entulho, então outras coisas que podem se examinar. Mas o fato é que ele pegou muita coisa, então a polícia foi lá. Então foi bem complicado. Então ele dizia o seguinte, responder às acusações, pegar um advogado, sim, mas se queixar a todo mundo, não. Interessante, ele queria ajudar esse padre, mas ele dizia, esse padre não deve ficar reclamando com todo mundo. A gente não deve viver reclamando com todo mundo. Reclama só com os amigos e pronto, não... Interessante essa fibra que ele tinha. Ele não era um chorão. Eles vivem na mentira, talvez não conscientemente, mas objetivamente. No concílio eles diziam, ele não é dogmático. Agora eles dizem, o concílio é o magistério. O Papa ele mesmo dizia, é pastoral e não dogmático. E agora eles queriam eles chegaram a dizer, Paulo VI chegou a dizer, que o concílio Vaticano II era mais importante que o concílio de Niceia, que tinha condenado Arius e afirmado a divindade do Nosso Senhor, que é um dos principais concílios do início da Igreja. Então, o novo direito canônico tem uma definição como povo de Deus, tem a hospitalidade eucarística, que dá a comunhão para protestantes, 2 poderes supremos, coisa que tinha sido afastada no concílio e passou no novo direito canônico, os fins do casamento e o subsistit. Bom, eu vou passar depois para Monsieur Felé, antes que demore muito. Nos tempos antigos, os bispos ordenavam outros bispos, sem referir cada vez ao Papa. É com o tempo que o Papa centralizou a organização das nominações. Será que eu devo sagrar um bispo? Isso me repugna. Mas citai um só bispo que tenha feito um seminário onde é dispensada uma formação católica, sem mistura de modernismo.
eu penso que Nosso Senhor me faria talvez uma advertência, né? Um pito, né? De eu não ter feito, de eu não ter sagrado. O senhor tinha um caráter episcopal, o senhor não tinha senão que continuar o sacerdócio católico. É difícil, ainda não sei ainda. Mas o raciocínio dele é simples, né? O senhor vai dizer, você podia porque não fez. Estava precisando, não tinha outro, só tinha você. Por que você não fez? Só tinha que fazer. Qual é o fundo da doutrina deles? Eu pergunto para Monsieur Lefebvre. Que não há verdade, que a verdade evolui, que o que conta é a vida, e a vida muda. Aí eu pergunto, mas isso é modernismo? Responde, mas eles são modernistas. Coisa que eu não sei se todo mundo, mesmo na tradição, tinha essa noção. Que Bento XVI é modernista, que o Papa é modernista. Né? Às vezes tem, às vezes não tem. Acho que não tinha não, Dom Gerard não tinha não. Eis porque eles não compreendem nada ao que a gente pede. Eles dizem, mas qual é o mal? E é por causa disso que eles foram escolhidos. Escolhidos para Papa, escolhidos para... Por causa do seu espírito oscilante. Eles não botariam uma pessoa com espírito escolástico, de jeito nenhum. É a maçonaria que dirige o Vaticano. É ele que está falando, é interessante. O cardeal Gagnon me disse isso ele mesmo. Não são necessariamente os mais altos, os melhores colocados, que são maçons, mas são aqueles que estão postos de maneira que eles possam dirigir tudo. Bom, hoje a coisa piorou tanto que não é novidade, né? Quando teve, então, a reunião de Assis, ele falou, mas eles vão se reunir todas as religiões vão invocar quem? Se eles juntarem todo mundo assim, vão invocar quem? O grande arquiteto, né? Mas finalmente dividiram, mas o mal foi o mesmo. Deram para cada um local de oração, né? E, num lugar, os budistas botaram a estátua de Buda ou coisa parecida em cima do sacrário. O senhor não estava ali, mas ficou em cima do sacrário. Não tem como ser de outra maneira, né? Aí ele me pergunta, o que Dom Gerard pensa disso? Eu era bonzinho demais, é o que eu respondi. Uma ingenuidade. Ele dizia assim, esse padre, ele quer ajudar, coitado. Ele está longe da realidade. Então ele falou assim, eu respondi, monsenhor, ele confia no senhor. Ele confia na sua graça de Estado. Não era totalmente falso, mas ele devia ficar pensando assim, bom, esperemos. Bom, vamos avançar um pouquinho. Aí teve essa reunião de Assis, a gente saiu lá da França e a gente veio primeiro para La Rioja, na Argentina, para uma cerimônia que estava lá. Aí ele conversou com a gente, no quarto dele, bem interessante. Ele falou assim, eu estou espantado da reação. Mesmo as irmãs de Brignola, alguém sabe o que é Brignola? Mesmo as irmãs de Brignola reagiram contra. O Sr. Lefebvre era seguido, mas nem sempre. Quando ele mandou difundir o papel lá sobre Assis, a Laguerre, assim no Colégio Chardonnay, não quis distribuir. Aqui são as irmãs de Brignola, as dominicanas, onde estudaram minhas sobrinhas. Eu esperava isso, mas não tanto, mas nem tanto. E, no entanto, isso é apenas uma lição de catecismo. Pode dizer a mesma coisa de todos os pecados, porque lá bota que o Papa não pode entrar no céu, né? Tem um Papa assim, nós falamos, aqui não entra comunista. Ele falou, a gente pode dizer isso de todos os pecados. Um divorciado que não se arrependeu, não quis confessar, ele não entra no céu.
Não tem como. Aqui não entra divorciado. Eu falei, é um catecismo de imagens. No céu não entra gente com estado de pecado mortal. E se o Papa mantém o que ele está fazendo, ele não entra. São João Paulo II, vai lá perguntar ao santo. Eu rezo para que esse folheto, esses desenhos, caiam nas mãos do Santo Padre e que ele se desperte e que diga onde eu vou com tudo isso. E uma frase que eu acho bem simpática, ele disse, é necessário que ele também salve a sua alma. Interessante, né? Ele convidou os outros a rezar nos seus erros. Quando você convida o muçulmano para rezar segundo as suas orações lá, indiretamente está dizendo, reza nos seus erros. Vai rezar para quem? Para a Santíssima Trindade? Não vai não. Para Nosso Senhor? Não vai não. Para Nosso Senhor vai rezar o terço? Não vai não. Então ele vai rezar o quê? Dentro dos seus erros. Então um convite para ficar nos seus erros. É um reconhecimento dos seus erros. Depois disso eu disse que só faltava o Papa dançar com o demônio. Parece que ele já fez. Que ele dançou de rock com estola com umas moças na Austrália. Alguém já viu essa foto? Não? Ele está assim, dando a mão para... E ele faz aquele gesto que ele fazer. Para lá, para cá, para lá. E já dançou com o demônio, de certa maneira. As pessoas escandalizam mais desse de dançar do que de Assis. É uma falta de espírito de fé. Assis é mais grave. É mais teológico. E nas vésperas de Assis, o príncipe lá, acho que é o marido da princesa Elizabeth, disse uma coisa abominável, uma blasfêmia. Já é tempo de terminar com esse escândalo de um homem que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só pode dar nisso. Você convida uma porção de gente que não é católico, numa reunião, cada um se exprimindo, só pode dar isso. Eu acho que ele é maçom por cima. Ele disse que o Monsenhor de Castro Maier não via dificuldades para a sagração, mas que era melhor esperar um pouco. Quanto a dizer que o Papa não é Papa, eu não sei. Os teólogos não estão de acordo a esse respeito. Eu não quero entrar nesse assunto. Isso me parece ainda não muito claro. Eu prefiro dizer simplesmente que é um pecador público. Um concílio decidirá depois se ele foi Papa ou não. Uma vez ele estava com os inimigos dele, os cardeais que queriam acabar com ele, lá no Santo Ofício. Aí ele era corajoso, né? Que estava sozinho contra ali uns 4 ou 5 ali. Aí ele falou assim, diz assim, aqui no Santo Ofício, eu estou na minha casa, e a igreja um dia vai condenar vocês, porque o Santo Ofício sempre condenou gente como vocês. Vocês serão condenados. São Pio X, você vai ver, vocês vão ver. Aí, diante de 5 ou 6 cardeais, Viu, que era o mais virulento, estava furioso. E na saída, havia muitos jornalistas na porta do Santo Ofício. Aí Viu diz para ele assim, o senhor vai sair pela porta da cozinha. Ele falou, não, de jeito nenhum, eu não entrei pela cozinha, porque... Olha a discussão de cardeal. Eu não, pas du tout. Vous allez sortir par la petite porte. Et pourquoi? Je n'ai rien avec ces journalistes. Eu não tenho nada a ver com os jornalistas. Eu vim aqui, eu entrei aqui, não tem nada a ver com isso não. Ma voiture est là devant, je ne m'occupe pas de jornalista. Aí o outro falou, você quer fazer a publicidade? Falou, né? Os carros, meu carro está na frente lá. Não tem nada a ver com o jornalista.
Eu entrei pela porta da frente, não, de jeito nenhum. Eles ficaram com uma raiva com ele. Argumento bem simples. Aí ele saiu pela frente. Você quer fazer publicidade? Eu falei, não quero fazer nada, não chamei ninguém. Os senhores estão fazendo minha publicidade. Viu mentiu para o Papa Paulo VI, lhe dizendo que eu havia feito assinar aos seminaristas um documento contra o Papa. Quando eu pude ver Viu estava furioso. Ele obrigou Benelli a estar presente na minha conversa com o Papa. Eu neguei no dia seguinte, Benelli, no Observatório Romano, negou que o Papa tivesse falado disso comigo, porque o Papa perguntou a ele, você está mandando os seminaristas assinar um papel contra mim, um documento contra mim, e bem nervoso assim. Ele falou, Santo Padre, podia me mostrar uma cópia? Que eu não estou fazendo nada disso. Eu não fiz nada disso, isso não existe. Aí no dia seguinte, Benelli declara no Observatório Romano que não foi tratado desse assunto. Aí Monselev diz, são bandidos. Eles não têm nem mesmo a mais elementar honestidade natural. Ele deixava para depois não, né? Dava os nomes que as coisas merecem. Eles são bandidos. Um cardeal que mente assim é um bandido. No início do concílio, eu fiquei sabendo, isso aqui é uma outra coisa, um pouquinho triste, mas ele me disse, faz parte da história da igreja, eu acho que é bom saber. No início do concílio, eu fiquei sabendo da história de Montini, removiatur, promoviatur. Montini, então, tinha sido descoberto que estava em coisas muito erradas no Vaticano. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que Pio XII tirou ele dali e mandou ele para Milão, como arcebispo de Milão. Não foi muito feliz. Mas aí, no dia da sagração de Montini, acho que Montini não era bispo, agora o Monsenhor Lefebvre que fala, e no dia da sagração de Montini, Pio XII fez um discurso ditírâmbico. Que desastroso costume, mesmo Pio XII. Os italianos, cuidado com elogios simplesmente assim, de circunstância, né? Mas podem fazer mal. Uma pessoa que não presta nada, e você, quando está num posto importante, nosso magnífico fulano de tal, né? Quando nós admiramos as qualidades, as virtudes, outro não tem virtude nenhuma. Os jornais italianos, os mais lúcidos, são mais lúcidos que dos outros países, quando se trata dos assuntos romanos. Os italianos são mais habituados a tudo isso. Eles veem com mais clareza. Aí volta para os cardeais que tinham cercado ele alguns anos antes, recua aqui alguns anos. Então eu os ataquei. Eles me tinham atacado. Então eu os ataquei. Depois eu lhes disse, permita-me então agora de dizer o que eu penso. Então eu os ataquei. Um após o outro. Eu disse, Monsieur Garrona, o senhor, o que você fez dos seminários? O senhor permitiu aos seminaristas que façam parte do Conselho de Professores a introduzir a revolução no seminário? Aí o outro se defendeu um pouquinho lá. E o senhor, Cardinal Wright, o senhor, o que você fez dos catecismos? Aí o outro também tentou se defender. Não, mas porque ninguém me escuta. E o senhor, Cardinal Taberrat, o que você fez da liturgia? Com uma missa protestante. E todos eles tentaram se defender. Não fui eu. Que situação ridícula. Eles foram lá para esmagar o Monsenhor Lefebvre e ficam todos, não, mas não fui eu. Parece criança apanhando de chinelo.
havia tudo organizado. Ele dizia que a fraternidade São Pio X, em 6 meses, não existiria mais. Tudo isso está contado, mais ou menos contado, nesse livro aqui. Esse livro é muito bom, te deve ler. Agora eu vou falar rapidamente, aqui ainda teria talvez alguma coisa, não, tá, o essencial foi dito. O problema, a segunda parte do problema chama-se Mossofelé. A terceira parte do problema se chama Paliagrani, que eu conheço menos. Mas o problema continua. Eu devia até ficar mais ao par dos acontecimentos. Se o Solefé estivesse aqui, ele estaria bem mais ao par. Então, aqui tem um livro que chama A Impossível Reconciliação. Esse livro é muito interessante, porque reúne documentos que é necessário que todo mundo conheça. Por exemplo, Mossofelé, antes do ano 2000, já tinha uma inclinação a fazer alguma coisa no sentido da diplomacia no lugar da teologia. Então, ele vai incentivar um movimento chamado Le Grec, movimento de reflexão entre progressistas e tradicionalistas. Esse movimento, então, vai começar devagarzinho, meio escondido, meio assim, meio discreto, né? E depois chega no ano 2000. No ano 2000, o Monsenhor Felé manda para a gente uma carta, dizendo assim, seria bom, vou estar reunindo todos os superiores de casas religiosas para uma reunião em Flavigny, sob a presidência do Monsenhor Felé, para ver um pouquinho o que a gente pode pedir a Roma, liberação da missa e retirada das comunhões. Eu não podia ir, então falei, olha, eu não posso ir, mas Dom Anjo pode ir, pode me apresentar. Penso que o senhor quer saber um pouquinho o que cada um de nós pensa, então eu penso o seguinte, eu penso que não deve pedir a liberação da missa, porque a missa já foi liberada, ela nunca foi proibida, as proibições são sem valor, então eu não pediria, né, assim, vou pedir uma coisa, não, você vai exigir talvez, mas pedir não. E para as comunhões, mesma coisa, você não vai pedir a retirada das comunhões que nunca existiram. Aí, bom, diz o Père Saint-Marie que ele não gostou. Ele falou assim, eu sinto que ele não vai gostar. E, de fato, na reunião, o Père Saint-Marie já começou assim, a discutir, começou a falar no corredor, não sei bem. Sei que não foi muito tranquila essa reunião. Aí o Monsenhor Felé disse assim, ninguém pode gravar nada. Aí os dominicanos saíram com as folhas enormes assim e anotaram tudo que dizia. Um clima assim, tenso. Mas ele disse assim, a partir de agora, mesmo sua carta tendo sido muito assim, gentil, educada, pode estar certo que vai estar na mira de Monsenhor Felé. Então, isso no 2000. Aí 2000, os anos vão passando. Aqui a gente começa a sofrer um certo isolamento, que eu não posso, assim, detectar muito não, mas, de fato, foi. A gente teve muito poucas vacações. Quando eu fiz aqui todo um plano para fazer a nova igreja, com o novo claustro, tudo isso, eu fui à Europa e lá me disseram, enquanto o senhor for prior de Santa Cruz, a gente não pode ajudar o senhor. Se era por uma questão doutrinal, se era uma questão da minha saúde, eu não sei. Sei que foi assim. Então eu voltei para cá, e a gente falou, bom, a gente agora, melhor plantar milho, né? Senão a gente não vai ficar numa situação difícil. Aí as coisas continuaram a andar, chegou o ano de 2006. Houve a reeleição de Monsenhor Felé e houve uma declaração muito boa de todos os capitulares, né? Dizendo, nós não faremos nenhum acordo prático sem acordo doutrinal. Em 2006 estava assim. Dali para frente, então, houve o documento de Bento XVI sobre a missa, né? Que foi muito ambíguo. Ele disse que eram duas formas do único rito latino, a missa nova e a missa de sempre. E tem uma carta, acho que é nessa carta aí, qual diz assim, se não é das sagrações, das comunhões, que diz assim, no passado a igreja, pelo modo que ela tratou certas pessoas, eles saíram da igreja
foram cismáticos, tudo isso. Não querendo repetir o mesmo erro, então é uma maneira de atacar a igreja, o passado da igreja. Então, o Monsieur Felé mandou cantar como é que chama? Um Tedeu. Aqui a gente não cantou nada. A gente já estava brigado com ele. E Tedeu por causa disso? Não. A gente não gostou nem do documento nem do outro. Por quê? O outro era a excomunhão. Eles retiraram a excomunhão. Não tem nada que retirar a excomunhão. Tem que dizer que a excomunhão não existe. Se não, você passa por um bandido, a quem você vai fazer uma graça de foi redimido. Né? Você vai ser agraciado pelo presidente Lula de uma falta real, mas que o presidente vai tirar. Não pode ser assim. Ao contrário. Então, o que aconteceu? Depois, Monsieur Lefebvre, não tem a menor menção de Monsieur Lefebvre ali. Monsieur de Castelmaia, menor menção ali. Então, quando Dom Rifan foi a Roma, quando já era bispo já, e perguntou ao Carnal Rei, que era o responsável desse assunto. Ele falou para Dom Rifan, eu não posso fazer nada. Ele está nas mãos da misericórdia de Deus, como dizendo, ele está excomungado, morreu excomungado, agora eu não posso fazer nada. Morreu assim, quis morrer assim, fica por isso mesmo. Então, esses dois documentos são questionáveis. Questionáveis porque... E aí, então, a gente não cantou nada, e aí as coisas continuam. Continua e vai chegando em 2011. 2011, que acontece, eu já não lembro mais das datas exatas. Mas Monsieur Galareta esteve aqui, eu só perguntando a ele todas as razões, hein, porque é fácil a gente... Se fossem hereges, que nem os outros lá, a gente pensaria só mal deles. Como não são, bom, a gente fica assim, Deus é que sabe, nós só conta o fato. Então, ele chegou aqui, numa segunda-feira, e me falou assim, acho que na terça-feira, ele falou, se o senhor não renunciar ao seu cargo, os confrades não enviarão nenhuma vocação para cá. Aí eu falei, e agora? Se eu não aceitar, não entra ninguém na vocação aqui, porque todas as vocações dependem da fraternidade. Dependiam, né? Então, eu falei, bom, eu acabei aceitando. Não foi o que eu fiz de melhor, não. A Père Saint-Marie me disse, isso aí que ele fez não tem valor nenhum, mas o senhor não devia ter aceitado. Isso é evidente, não devia ter aceitado. Aí ele me perguntou assim, o senhor quer ir embora? Eu falei, então o senhor vai para outro lugar e não fica mais aqui, que é melhor. O senhor pode partir daqui a uma semana, ou 15 dias, ou um mês. O que você prefere? Eu falei, me dá um mês. Aí eu perguntei então para o Père Saint-Marie, perguntei ao padre Bouchacourt, que tinha vindo também, já estava na Argentina. Falei, padre Bouchacourt, qual é a razão pela qual os confrades não vão enviar nenhuma vocação? Qual é o nó da coisa? Aí ele falou o que ele falou. Ele falou, são as suas saídas e a sua saúde. Eu falei, minha saúde, de fato, não é muito boa não. Mas eu dou conta do que eu tenho que fazer. Estou rezando todos os ofícios. E, bom, quando as minhas saídas, muitas delas foi o Monsieur Felé que me pediu para fazer. Me pediu para passar 6 meses lá nos Estados Unidos e outras coisas. Claro que isso atrapalha, mas... Aí, antes de completar seu mês, eu mandei uma cartinha para o Monsieur Felé, o Monsieur Galareta, dizendo que eu não ia sair. Isso, claro, piorou as relações. As relações com a fraternidade não estavam boas. Aí vem 2012. Em 2012, o Monsieur Felé quase que faz um acordo. 3 bispos escrevem para ele, dizendo que ele está destruindo a obra do Monsieur Lefebvre. E são o Monsieur Williamson, Monsieur Tissé de Malaret e Monsieur de Galareta, e dizem claramente, só está destruindo a obra do Monsieur Lefebvre. Ele então vai dizer, vai responder que não, são eles, esses bispos, que estão faltando com o espírito de sobrenatural e espírito de realismo.
Eu vou só ler um pouquinho aqui. Nós devemos absolutamente convencer nossos fiéis. Peraí, vamos pegar mais aqui. Isso que eu vou ler é muito importante, mas deixa eu ver se eu leio uma coisa antes. Os senhores, eles estão escrevendo a Monsieur Felé e aos 2 assistentes. Os senhores, prestem atenção. Os senhores estão conduzindo a fraternidade a um ponto que ela não poderá mais voltar atrás. Há uma profunda divisão sem retorno. E se os senhores conseguirem chegar a fazer esse acordo, há poderes de influência destruidores que a fraternidade não suportará. Até o presente, os bispos da fraternidade protegeram-na. E é precisamente porque Monsieur Lefebvre recusou um acordo prático. Está bem claro, né? Eles vão responder. No entanto, a descrição que os senhores fazem tem 2 defeitos em relação à realidade da Igreja. Ela falta de sobrenatural e, ao mesmo tempo, ela falta de realismo. Foi uma proteção de Deus que não tenha caído a fraternidade fazendo um acordo, mas ela se ressente até hoje. Até que ponto, eu não sei dizer. É difícil saber o que está se passando.